Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz de todos vocês. Momento especial de nos reunirmos em torno da palavra de Deus. E eu peço desde já para que você abra a Bíblia em Jonas, capítulo 4. É o texto que nós daqui a pouquinho iremos ler. Mas antes disso, queria encorajar você a estar conosco na semana que vem aqui. Nós teremos a feira missionária e tantas outras programações, como nós vimos agora há pouco o pastor Rafael divulgando. Então não perca a oportunidade de servir a Deus e ao mesmo tempo ser abençoado por esse tempo juntos. Antes de nós fazermos a leitura, eu queria introduzir aqui um assunto que nós teremos que enxergar através dessa perspectiva nessa manhã. E aí eu queria começar com uma pergunta, e é a seguinte: você já parou para pensar que durante a vida podemos ter criado inimizade com alguém? Não acredito que como cristãos saiamos por aí criando confusão com as pessoas e hostilidades para todo lado, mas uma coisa é real: ainda que devamos evitar a todo custo brigas, desentendimentos e discórdias, é certo que notamos quando somos bem-vindos em algum lugar, em algumas rodas de conversas e em outros ambientes. De um modo ou de outro, identificamos as pessoas que não querem o nosso bem. Quando olhamos para as Escrituras, percebemos a ordem dada a nós com clareza. Em Romanos 12, 18, por exemplo, vemos isto explícito. Paulo, por exemplo, diz que no que depender de vós, tende paz para com todos. Então, uma das características de um cristão é ter em seu caráter marcas daquilo que recebeu do próprio Deus. Uma delas podemos denominar de pacificação. O próprio Jesus falou disso no Sermão do Monte, em Mateus 5:9, quando disse: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Ainda assim, por mais que busquemos a paz, sempre iremos nos deparar com alguém que não gosta da gente. E isso jamais deve ser o argumento, muito menos o motivo para não as amar. Pelo contrário, o Senhor Jesus também falou o quão é importante amar os nossos inimigos e inclusive orar pelos que nos perseguem. Então, diante disso, faço uma outra pergunta: você ama o seu inimigo? Você ora por aqueles que te perseguem? Hoje pela manhã vamos olhar para a vida de um profeta muito conhecido por nós. Não tem como olhar para a história deste homem e não ver o agir de Deus por meio de sua vida. Ainda que contrariado, este homem é usado grandemente por Deus. E eu gostaria que olhássemos para o texto desta manhã pela seguinte perspectiva: estamos diante de um cenário em que a inimizade é evidente, e em cenários assim, quem precisa fazer a diferença são aqueles que servem, temem e amam a Deus, porque servimos, tememos e amamos o Deus que ama até mesmo os nossos inimigos. Este é o tema desta manhã. E se você então está com a Bíblia aberta em Jonas capítulo 4, acompanhe comigo a leitura, e o texto diz assim: mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, e que mudas de ideia quando ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: é tão razoável que até quero morrer.
E o Senhor disse: você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Feche seus olhos, vamos orar por mais um instante. Pai, estamos diante da Tua palavra e nós temos um desejo nessa manhã como comunidade, para que o Senhor se comunique conosco, ó Deus. Acalme os nossos corações, nos faça estar atentos, ó Deus, nesse instante que nos reunimos em torno da Tua palavra. E nos abençoe, ó Deus, com a Tua graça, mais uma vez, e também com a Tua misericórdia. É a nossa oração e oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema do livro do profeta Jonas é Deus salva. E se fizermos aqui um breve resumo dos capítulos anteriores à nossa leitura, nós veremos isso acontecer. Por exemplo, capítulo 1, vemos o primeiro chamado de Deus a Jonas. Percebemos rapidamente a resposta do profeta. Ele decide virar as costas para o que Deus havia dito e correr na direção oposta a que Deus havia ordenado. Deus usou a rebeldia de Jonas para salvar os homens que estavam na embarcação escolhida pelo próprio profeta para a fuga. O versículo 16 do capítulo 1 nos mostra isso. Lá nós vemos que então esses homens, os marinheiros, temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Aqueles homens se renderam diante do Deus que salva. No capítulo 2, o profeta que havia sido lançado ao mar está dentro da barriga do grande peixe, e lá no fundo do mar o profeta dá indícios de que começou a entender o que Deus está querendo. Ele se submete a Deus em oração, clama por socorro, pede a Deus com confiança para que a sua vida seja poupada, e Deus é misericordioso e pode salvá-lo daquela situação. E o texto no capítulo 2, o verso 7 ao 9, ressalta essa oração do humilde Jonas, e diz assim: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que prometi cumprirei, ao Senhor pertence a salvação. Agora, no capítulo 3, o capítulo que antecede a nossa leitura, nós temos o segundo chamado do profeta Jonas para pregar contra Nínive. Diferente da primeira vez, ele foi para a cidade e fez o que Deus havia ordenado. Ele pregou o juízo de Deus sem misericórdia àquele povo. O resultado deste sermão, por incrível que pareça, foi espetacular. Em resposta à mensagem, a cidade clamou pelo perdão de Deus, arrependeram-se e abandonaram suas práticas. E nós vemos isso no capítulo 3, a partir do versículo 8, que diz: então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Deus salvou os marinheiros, Deus libertou o profeta Jonas da barriga do grande peixe, e Deus alcançou uma cidade inteira. Se até aqui, diante de tudo o que passou, especialmente quanto ao resultado positivo da missão que desde o início deu frutos e um extraordinário livramento de Deus em sua vida, a nossa expectativa quando iniciamos o capítulo 4 deste livro é de que Jonas expressasse a alegria, a satisfação e o contentamento de um profeta, mas nós conseguimos observar que não é isso que acontece. A partir de agora, então, no capítulo 4, o alvo da nossa leitura, vemos a tristeza deste homem diante dos feitos de Deus. Os 3 primeiros versículos apontam exatamente para isso. O texto diz: mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. O descontentamento do profeta Jonas nesse trecho está relacionado às evidentes virtudes de Deus.
Ele não está triste porque as pessoas viraram as costas para o que ele pregava, mas está triste porque elas se dobraram diante de um Deus que é bondoso, que é compassivo, que é tardio em irar-se e grande em misericórdia. As palavras anunciadas pelo profeta, que declaravam o juízo de Deus sobre aquela nação, é acolhida por aqueles corações, e agora Jonas está mal. Mas o que será que frustrou este homem? Ele está frustrado porque Deus amou os seus inimigos. Os ninivitas eram cruéis, maldosos, o exército dessa nação era terrível, aniquilavam os seus inimigos com desumanidade, matavam crianças, mulheres, idosos das piores formas, praticavam o esfolamento, arrancavam partes dos corpos de seus prisioneiros e furavam-lhes os olhos. Olhando assim, parece que Jonas tem razão ao aborrecer-se com Deus. Mas o que então podemos aprender até aqui diante desses detalhes? Aprendemos, irmãos, que independentemente do que somos nesse instante ou o que fomos no passado, Deus é capaz de transformar a nossa condição de inimigos para filhos amados dele. Jonas está aborrecido porque Deus fez exatamente isso. O profeta, que era o encarregado de falar de Deus aos outros, se tornou bem-sucedido fora da sua nação, e isso gerou grande incômodo ao seu coração. Como chegar em casa e dizer aos seus que Deus, ao invés de punir os ímpios e violentos ninivitas, concedeu misericórdia e perdão. O que está em jogo aqui, meus irmãos, é o senso que por vezes temos de que para sermos salvos temos que merecer a salvação. Este pensamento é o pensamento do religioso e não daquele que entendeu de fato o que aconteceu com sua vida. Esses não conseguem enxergar a missão pela perspectiva correta. A perspectiva de Paulo, por exemplo, ao citar o Salmo 14 em Romanos, capítulo 3, verso 10 ao 12, que diz: não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Deus, desde sempre, esteve atrás de pecadores, pois nesta terra só há este tipo de ser humano. Afinal, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Jonas é de fato aquilo o que o pastor Stuart Olyott definiu no seu livro que escreve a respeito da história de Jonas. Jonas é o missionário mais bem-sucedido que fracassou. A grande verdade é que Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. E isso deveria ser motivo de glórias a Deus e não do que vemos entre linhas na vida de Jonas. Quando Deus desistiu de punir Nínive, Ele demonstrou quão misericordioso é. Ao mesmo tempo, Ele expôs o quanto o ser humano é falível na missão, quando dá espaço ao seu próprio coração. De um lado, Deus e a sua graça, de outro, o decidido Jonas e seu orgulho, egoísmo, amargura e insatisfação quanto à decisão de Deus. Uma nação que não tem misericórdia de ninguém foi salva. Na perspectiva de Jonas, um povo tão ruim como os ninivitas deveriam ir para o inferno sem ao menos ter chance. Na perspectiva de Jonas, a sua justiça é melhor que a justiça de Deus. Pode ser que isso em algum momento tenha acontecido conosco. E isso acontece quando olhamos para a vida dos cruéis, dos corruptos que agem com desumanidade, porque nesses momentos nós nem queremos imaginar um outro final para eles, que não a ira justa de um Deus justo. Se todo o pecado
é inimizade com Deus, e Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. A diferença entre os meus pecados e os pecados destes, que consideram piores que os meus, tem o mesmo sentido para o Senhor. O que muda então são apenas as consequências. Jonas está se opondo a esta verdade. Ele não quer aceitar os atributos de Deus por julgar-se melhor do que os ninivitas. Ele é um ser humano comum, como nós, vulneráveis aos seus próprios pecados. E quando tenta se justificar, anuncia o que Deus de fato é: o único responsável pela salvação. Somente Deus pode salvar o perdido. Não podemos nos autoqualificarmos a isso. Jonas prefere a morte do que ter que lidar com a realidade de que os ninivitas foram salvos. E isso aponta para a realidade de que um conceito equivocado a respeito da justiça de Deus faz de nós religiosos orgulhosos e não em humildes pecadores que percebem o quanto necessitam da misericórdia de Deus. Esse tipo de coração nos impede de aprendermos com as lições que Deus quer nos ensinar. Na sequência do texto, em resposta a Jonas, Deus tem uma pergunta para o profeta que ainda permanece descontente. O texto diz: e o Senhor disse: você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Os argumentos de Jonas não são convincentes, na verdade estão totalmente equivocados. E Deus prova isto ao profeta ao fazer uma pergunta: você acha que é razoável essa sua raiva? É pensando no que Jonas desfrutou até ali que Deus quer que a resposta dele seja dada. Jonas, ao menos, pensou no que experimentou até ali. Ele não consegue lembrar do que Deus fez para preservar a sua própria vida. Irmãos, imaginem só, se Deus ele fosse rápido, como nós, para indignar-se. A verdade é que não sobraria absolutamente nada de nenhum de nós. Se Deus fosse rápido em nos punir, Ele teria nos eliminado ainda quando éramos crianças, quando fazíamos as primeiras birras. E a atitude de Jonas, no verso 5, é como de uma criança que está emburrada ou embirrada, que recebe uma resposta contrária ao que queria, então vai para os cantos com o seu melindre. Nós nos comunicamos com a história de Jonas, porque por vezes agimos assim, esquecemos do que Deus fez e faz em nosso favor e ainda o cobramos quando as coisas não acontecem do jeito que queremos. Ai de Deus, se não fizer o que desejamos. É mais ou menos assim que pensamos. Agora, dos versos 6 ao 9, o Deus que tem o domínio sobre todas as coisas continua revelando-se desta forma. O texto diz: então o Senhor fez crescer uma planta de cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que a atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: é tão razoável que até quero morrer. O que um coração endurecido pode causar ao que Deus quer fazer? Essa é uma pergunta que precisaríamos responder. E sabe qual é a resposta a essa pergunta? Nada. O agir de Deus não depende da nossa boa vontade, do nosso querer, do nosso agir, muito menos dos nossos recursos. Por isso, o milindre de Jonas não inibe Deus de se revelar como um Deus justo e misericordioso ao mesmo tempo.
Naquele instante, olhando com os olhos humanos, o profeta não merecia alívio, mas o recebe da parte de Deus, que faz nascer uma planta para dar a Jonas sombra. O contentamento com a planta dura pouco, é muito passageiro, pois em um dia, Deus, que havia dado a planta a Jonas, a tirou, e o profeta está exposto novamente ao que está em seu coração. E a resposta que dá ao Senhor diante de um dia ensolarado e sem sombra é a mesma de antes: é melhor morrer do que encarar a realidade. Mas será que a saída para os momentos difíceis da nossa vida é a morte? A resposta é um não bem grande. Jonas está passando por isso, pois não está se lembrando do que Deus já fez por ele. E é isso que um coração ingrato faz. Um coração ingrato tem a capacidade de jogar tudo para o alto. Quando passamos por momentos desconfortáveis, a saída não é o distanciamento de Deus, mas a aproximação dele. Deus quer mostrar a este homem que o motivo de sua alegria não poderia estar em algo passageiro como a planta, mas no lugar certo, no Criador da planta. A persistente dureza de Jonas é confrontada e silenciada pelo Deus que, antes de tudo, ama os pecadores. Os últimos 2 versos diz: e o Senhor disse. A partir de agora, é somente Deus quem fala. E o que o Senhor diz? Você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? A clareza destes versos expõe mais uma vez a equivocada visão que o profeta Jonas tem do plano de Deus para salvar os homens. O Deus da salvação, que sempre está pronto para salvar, não pode ser impedido por interesses pessoais de um profeta, nem ao menos pela visão deturpada da missão. O desejo de ver Nínive destruída e desfrutar de sombra é maior que os ver reconciliados com Deus. Distante de Deus, Jonas não consegue ver o tamanho do amor do Senhor. Ele não consegue entender que de todas as obras das mãos de Deus, a única criatura criada à sua imagem e semelhança são os seres humanos. Portanto, na escala, os seres humanos são mais importantes. O amor de Deus pelos seus inimigos constrange tanto o profeta Jonas que não vemos mais nenhum movimento dele no livro. Na verdade, o que vemos no final é uma pergunta que nunca foi respondida por Jonas. Nem ao menos temos o relato ou o paradeiro do profeta. Mas este não é um erro do autor. Ainda que este silêncio possa representar várias coisas, há espaço para pensarmos que a resposta a essa pergunta, quem precisa dar, nem é o profeta Jonas. Nem é ele. Ele já tentou utilizar todos os argumentos contra Deus. Mas a resposta a essa pergunta que Deus faz no texto, quem precisa responder somos nós, que chegamos nesta história milhares de anos depois, que certamente temos muitas características de Jonas em nós. E, por vezes, relutamos para nos envolvermos na missão de Deus dessa terra. Por vezes, somos seletivos, só faremos aquilo que for confortável, só iremos aonde
o meu coração quiser que eu vá. Afinal, tem pessoas que nem merecem a salvação. Quem merece a salvação? Quem de nós aqui, essa manhã, tem a condição de chegar diante de Deus e se apresentar diante dele e dizer assim, ó, eu mereço a salvação. Eu sou bom o suficiente para garantir a minha salvação. Nenhum de nós, irmãos, nenhum de nós merece a salvação. Merecíamos o inferno, e o Senhor nos alcançou com a sua graça, com o seu favor imerecido. Isso deveria fazer de mim e de nós, como igreja, pessoas que fizessem a diferença ao sairmos daqui, no ambiente onde nós fomos viver. Mas eu insisto em ser seletivo. Eu escolho os lugares que eu vou falar a respeito de Deus. Afinal, pode ser que me gere algum tipo de constrangimento. E eu queria encerrar essa mensagem aqui, convidar os irmãos do louvor para vir aqui à frente. Porque esse texto aqui fala de Jonas, mas fala da gente. Esse texto está nos colocando contra a parede. Esse texto precisa gerar constrangimento aos nossos corações. Porque num número importante de vezes, nem lembramos aquilo que aconteceu conosco. Não recordamos dos benefícios que Deus concede a nós diariamente. Não lembramos. Nós somos egoístas como Jonas. Nós realmente viramos as costas para Deus. E dependendo da missão, nós vamos para mais longe do que Tarsis. E por que que então a resposta precisa ser dada para nós? Como lidamos com a realidade de que, independentemente do que somos neste instante, ou que fomos no passado, Deus é capaz de transformar a nossa condição de inimigos para filhos amados por Ele. E quando os inimigos estão nessa condição? Como lidamos com a realidade de que Deus desde sempre esteve atrás de pecadores, e os inimigos também são alvos dele? Como lidamos com a realidade de que Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito, mesmo que esse tipo de coração seja encontrado nos inimigos? Como lidamos com a realidade de que somente Deus pode salvar o perdido? Não podemos nos autoqualificar a isso. Como lidamos com a realidade de que um conceito equivocado a respeito da justiça de Deus faz de nós religiosos orgulhosos e não em humildes pecadores que percebem o quanto necessitam da misericórdia de Deus? Como lidamos com isso? Como lidamos com a realidade de que o agir de Deus não depende da nossa boa vontade, do nosso querer, do nosso agir, muito menos dos nossos recursos? Eu não vou participar do que Deus está fazendo, porque tudo é meu. Eu sou autônomo nessa terra. Como lidamos com a realidade de que um coração ingrato tem a capacidade de jogar tudo para o alto, inclusive a missão que Deus nos chamou para participar nesta terra? Sabe quando lidaremos melhor com todas essas coisas? Quando lembrarmos o que Deus fez por nós. E o que é que Deus fez? Ele nos amou. Mesmo sabendo que, assim como Jonas, também nos rebelamos. Ele nos amou a ponto de dar seu único filho em nosso favor, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nos amou, sacrificando o seu próprio filho numa cruz, para que eu e você não sofrêssemos as consequências de nossos pecados. Ele nos amou. Amou Jonas e até mesmo os seus inimigos, os ninivitas. Portanto, não podemos esquecer
que um dia os grandes inimigos de Deus éramos nós, que ainda assim nos amou e em Cristo nos reconciliou com Ele. A verdade, irmãos, é que todos, sem distinção, necessitam desse amor perfeito. Todos necessitam de perdão e compaixão, de graça e de esperança. Todos necessitam de um Deus que salva. E esta salvação encontra-se em Cristo. Ele é o autor da salvação. Ele venceu a morte e tem poder para salvar. Ele nos aceita com os defeitos, falhas, orgulho e melindres, mas não nos deixa assim. Nos dá vida nova e uma nova visão a respeito da sua missão. Só dessa forma amaremos e faremos dos inimigos o alvo desta grande bênção, que é a salvação. Por isso, nesta manhã, não endureça o seu coração. Pelo contrário, incline-se diante deste Deus. Dobre-se diante daquele que tem o poder de nos salvar de nós mesmos. Amém, meus irmãos? Queria convidar para os irmãos se colocarem de pé, porque essa música que o grupo de louvor irá cantar a partir de agora, ela fala exatamente disso, de quais são as necessidades de fato que nós temos, que Jonas teve e que naquele instante ele não estava entendendo. Todos necessitam de um amor perfeito e ele só é encontrado em Cristo. Na sequência a gente vai orar. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre a toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém. Muito
muito obrigado. Irmãos, vamos dar as mãos para nós orarmos nesse instante, encerrando o nosso culto. Na realidade, encerrando esse momento, nosso culto continua quando nós saímos daqui e vamos para os nossos lares. Oremos. Te damos graças, Senhor, por essa manhã. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Obrigado pela tua misericórdia renovada sobre a vida de cada um aqui. Senhor, obrigado pela tua palavra que nos confronta, mas ao mesmo tempo, ó Deus, nos indica e aponta, ó Deus, para a saída para as nossas vidas é o Senhor Jesus Cristo, ó Deus, porque nós nos assemelhamos em muito com Jonas. Não nos deixe, ó Deus, cegos quanto à missão que o Senhor quer realizar nesta terra, e o Senhor irá fazer isso, mas que nós sejamos participantes, ó Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem feito. Que o alvo, o mesmo alvo do Senhor, ó Deus, que são os seres humanos, também sejam os nossos alvos, ó Deus. E desde já nós te agradecemos. Não nos deixe esquecer dessa realidade em nossa vida, que ela faça parte, ó Deus, da vida de cada um de nós. É a minha oração, e eu oro assim, ó Deus, grato a Ti, no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do seu Santo Espírito esteja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.